It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Olá, queridos amigos e ouvintes da Rádio Reino do Bem. É sempre uma grande alegria estar aqui com você. Mais uma semana chegando, mais história para contar, muita coisa acontecendo. E eu vou falar hoje um pouquinho das influências que a gente recebe no nosso dia a dia e no nosso atuar. Dentro das consultas, eu percebo muitas coisas que acontecem, muitas vezes em processos simultâneos com uma pessoa. Muitas vezes ela chega relatando um processo de dificuldade na prosperidade, no financeiro. Muitas vezes ela chega comentando sobre um processo dentro de um relacionamento, dentro de uma tristeza que ela sente, dentro de uma doença que é assídua na vida dela, na vida dos familiares. E aí quando a gente começa a investigar, a gente começa a perceber como a coisa da energia é importante e como a gente está ligado através de processos vibracionais a essas energias, tanto elas chegam a formar o nosso corpo, como também a formar a nossa vida, trazendo situações semelhantes, tanto na parte da doença, como na parte do financeiro, como muitas vezes em relacionamentos. E a gente percebe muitas vezes que tem doenças ligadas a famílias inteiras, com o mesmo tipo, com a mesma dificuldade, ou às vezes com a mesma trava. E como a gente não foge dessa seleção energética de tudo que acontece com a gente. E hoje em dia eu fico muito feliz porque a nossa tecnologia, tanto espiritual como emocional, ela está muito evoluída. E muitas coisas que demoravam muitos anos para serem identificadas e muitos anos para serem solucionadas ou amenizadas, hoje em dia, em tratamentos muito rápidos, a gente consegue identificar e tratar. Muitas vezes as pessoas ficavam anos nos consultórios para localizar alguma coisa e hoje, muitas vezes, em 2, 4 sessões, consegue-se resolver muitas coisas de imediato. E é muito interessante que eu queria até comentar sobre a apometria. A apometria é um processo em que eu costumo dizer que seria o que a gente tem hoje em dia em terapia espiritual de mais evoluído na Terra. Eu acredito que com o passar do tempo, os nossos amigos espirituais e também o próprio ser humano vai conseguir captar soluções mais rápidas e formas de tecnologias mais avançadas para todos os tipos de cura. Eu espero ver esse dia chegar de coração. E dentro da apometria a gente tem percebido quantas influências a pessoa pode receber, muitas vezes em processos simultâneos, né? Muitas vezes a pessoa ela sofre de uma esquizofrenia, de uma depressão, de uma síndrome do pânico. Às vezes famílias inteiras que sofrem de dependências de álcool ou dependências químicas. E a gente consegue perceber que muitas vezes aquela família ela é acompanhada por uma energia, muitas vezes por falanges de obsessores, muitas vezes por magos negros. E muitas vezes dessas pessoas estão até chipadas com alguns equipamentos, com tecnologias extremamente avançadas no espiritual, e elas conseguem desenvolver, né, com esses aparelhos espirituais ou com até influências de obsessores, certos vícios, certas dependências e muitas vezes certas dificuldades. E através da apometria a gente consegue identificar também muitas vezes uma subpersonalidade ou uma múltipla personalidade. E isso é muito interessante. Na verdade, essa subpersonalidade ou múltipla personalidade, ela não é um obsessor, ela não é um mago negro, ela não é o que a pessoa conhece como coisa mandada. Ela é você mesmo, uma parte do próprio indivíduo, que muitas vezes ela passando por alguma situação na vida, ela desencadeia o surgimento dessa subpersonalidade. É algo que ela vivenciou e que ela relembra de uma forma meio inconsciente e começa a vivenciar uma coisa de uma vida passada. E muitas pessoas, muitas vezes, não têm só uma subpersonalidade, ela tem múltiplas personalidades, muitas acionadas de outras vidas. Então, por exemplo, a pessoa tem uma forma de atuar e de uma hora para outra ela desencadeia um medo, uma frustração, muitas vezes uma trava que ela não consegue sair daquele patamar e muitas vezes alguns sofrimentos que ela nem sabe como identificar e dar nome para aquilo. E muitas vezes a gente consegue identificar que isso é uma subpersonalidade e a gente consegue localizar em que vida ou que vidas ela já passou por aquele processo e ela já desencadeia sempre, numa determinada altura da vida,
aquela sensação e muitas vezes aquela atitude, geralmente não benéfica, algo que tumultua a vida dela, que atrapalha ela, que causa muitos danos, né? E através dessa identificação e dessa ressignificação, a pessoa consegue atuar de forma livre. E muitas vezes ela pensa que é ela, chega a ser ela, mas num patamar de uma outra vida, e isso é muito interessante. E muitas vezes ela desencadeia muitas ao mesmo tempo, em que ela começa a ter atitudes muito nocivas e muitas vezes não tem um fundamento para que ela atue dessa forma. E é muito interessante que muitas vezes um caso de esquizofrenia ele pode ser tratado de uma forma muito rápida e muito eficaz. Uma síndrome do pânico, uma depressão, que geralmente ela está ligada a energias obsessoras, né? E muitas vezes ligadas a uma tristeza de uma vida passada. Isso me deixa muito feliz porque a gente consegue perceber que a cada dia que passa é mais fácil da gente poder identificar essas dificuldades. E a gente está sob muitas influências durante a nossa vida, né? É tão interessante quando a gente verifica que em poucos processos a pessoa pode recuperar a sua liberdade de tomar a decisão, a sua liberdade de atuação, resolvendo essas vidas passadas de uma forma muito rápida. Dentro da apometria, quem trabalha são os paranormais. A pessoa se senta de uma forma confortável numa cadeira, ela relaxa e dentro da apometria quântica ela tem total consciência de onde ela estava, quem ela foi, e ela consegue chegar às conclusões de que isso é verídico observando a própria vida atual dela, como ela age, o filho que ela tem, as situações que ela sempre encontra dificuldade em lidar. Ela consegue identificar muitas vezes lugares e às vezes até histórias de ancestrais dentro desta sessão. Então é uma coisa muito interessante. E é muito interessante também que dentro da apometria, quando a gente localiza algum mandante, algum mago negro, que tem uma força muito grande, muitas vezes ele tem uma liderança dentro de uma usina, dentro do que a gente pode chamar de trevas ou umbral. E dentro dessas usinas existem altas tecnologias para trabalhar de forma oposta à da luz, trazendo sofrimento, trazendo dúvidas, trazendo todo tipo de problema, de vício. E essas usinas elas são alimentadas pelos nossos próprios sentimentos de raiva, de ódio, de conflitos, de indecisões, de culpa e de medo. Você vê que quanta responsabilidade a gente tem no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir. E quando essa usina é localizada, existem também as equipes que vão para poder desmontar essa energia, equipes da luz. E muitas vezes, uma pessoa trazendo a energia dela para ser tratada, muitas pessoas pelo mundo inteiro são liberadas e tratadas, porque uma usina, né, dentro do espiritual mais denso, ela é destruída. Então, essa tecnologia espiritual que a gente tem muito avançada no momento, ela é muito abrangente. E ela não cura só a pessoa nesse momento, ela vai curar as vidas passadas, muitas vezes trazendo a cura para os ancestrais, inclusive os que já partiram, e curando também os seus descendentes, porque quebra ali aquela programação ou aquilo que as pessoas chamam de maldição hereditária, maldição de família. Então é um processo muito interessante e que a gente tem percebido com o retorno dos clientes o quanto isso é benéfico, seja ele em qualquer patamar em que você tenha para resolver, seja ele físico, mental, espiritual, e como a qualidade desse tratamento eficaz, rápido e extremamente seguro já está à disposição de todos os seres humanos. Então, se você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, muitas vezes não acha uma causa médica, muitas vezes ela sempre bate a tua porta, retorna à tua vida, busca conhecer melhor sobre essa terapia, busca conhecer melhor sobre o teu processo individual e busca o tratamento, porque é muito eficaz e vale a pena a gente se autoconhecer e vale a pena a gente utilizar todos os meios possíveis dentro da lei, dentro do amor, dentro do bem, para que tenha uma cura e também abranger a cura com a humanidade. Bom, se você quer saber mais sobre o assunto, meu nome é Rosa Eliane, eu sou terapeuta holística. O meu espaço é o Rosa Holística, Rosa, H-O-L-Y-S-T-I-C-A. Você pode entrar em contato comigo pelo site ou também pelo telefone
2281 7050. 2281 7050. E o meu site é o www.rosholistica.com.br. Um grande abraço para você e até a semana que vem. Inside of me